Fala tu seu mito, fala jogador. Bora bater aquele papo de cartola? Como vocês não me conhecem, né? Então me permita me apresentar. Me chamo César Sander. Não sou nenhum especialista em fantasy games ou mestre do cartola, mas a gente tá aqui para tentar ajudar vocês aí da melhor forma possível, repassando algumas dicas aí dos canais mais credíveis e dicas pessoais minhas também, dos meus estudos pessoais, que eu me dedico bastante para poder proporcionar o melhor conteúdo para vocês, e por isso eu decidi aqui abrir esse canal fresquinho da forno. E o objetivo desse vídeo aqui não é ensinar você a jogar cartola, mas eu vou ensinar algumas noções básicas de como funciona o sistema de valorização, ensinar você a calcular ele, que é bem simples. E vou também mostrar como funciona o banco de reservas. Mas o intuito deste vídeo é poder montar um time aí para vocês passarem dos 100 pontos, ou chegar o mais próximo dos 100. Mas se caso você pontuaram 70 pontos com o seu time, claro, se baseando no time que eu vou escalar aqui, mas não copiando totalmente, você chegando mais ou menos ali nos seus 70 pontos pode se considerar um mito. Mas considerar que você mitou nessa rodada, levando em consideração que todo mundo vai começar com apenas 100 cartoletas nessa primeira rodada. Pode ter certeza que esse time que eu estou escalando, eu estou me preocupando também em não desvalorizar o time, mas também não vai valorizar horrores, tipo 5, 6 cartoletas de valorização, porque esse time aqui não é para valorização, esse time aqui é para pontuação, mas sem desvalorizar, entendeu? A gente não vai desvalorizar e vai pontuar bem pra caramba, cara. Você vai ver no decorrer do time que o time é bom, cabe no orçamento e não vai desvalorizar, pode ficar tranquilo. Escala aí sem medo, escala aí sem preocupação, que foi um bom período de estudos para poder chegar nessa conclusão, e vou explicar o porquê que eu escalei cada jogador. E se alguns dos jogadores aqui que eu indicar escalar no meu time conciliar com jogadores que você tinha um sentimento pessoal, ou seja, um feeling, uma aposta pessoal que você já estava na ideia de escalar ele, espero que as minhas dicas de alguma forma possam influenciar na sua decisão e que a gente possa sair ganhando com isso. Beleza? Fiquem com o vídeo aí, espero que vocês gostem. Família, antes de vocês começarem aí o vídeo, né, eu tenho dois recados importantíssimos para dar para vocês. O primeiro é uma dica exclusiva aqui deste canal, que poucos outros canais ensinaram vocês a fazer. Isso é uma coisa que eu aprendi. O Cartola foi lançado no ano de 2004 e desde que foi lançado também o sistema de valorização é que isso já existe e poucas pessoas sabem. Eu descobri recentemente, faz poucos meses aí, e eu quero compartilhar essa dica com vocês, mas eu só vou falar no final do vídeo. Se você quiser saber qual que é essa dica especial, então fica até o final do vídeo que eu vou falar. E também eu tenho também um diferencial aqui no meu canal, um negócio revolucionário aí para poder prestigiar vocês e que eu vou falar só no final do vídeo. Então fica aí até o final, já aproveita já esse momento para poder deixar o seu like, deixar sua inscrição aí para poder me ajudar, beleza? Agora sim, fiquem com o vídeo. Fala família de sangue bom, estamos trocando um papo de cartola aqui agora com o aplicativo aberto, como vocês estão vendo aí. Né, o banco de reserva é bem simples o mecanismo de funcionamento dele, mas se quiserem eu gravo um vídeo específico explicando, né, o funcionamento do banco de reserva, mas conforme eu for escalando vocês vão entender mais ou menos como funcionam, né? Não vou entrar muito em detalhe, eu só vou dar uma pincelada aqui futuramente no decorrer do vídeo. E começando pelo nosso gol, né? Vocês aí que às vezes tem um branco de como funciona o sistema de valorização, quanto cada jogador precisa pontuar para começar a valorizar. Já vou dar o exemplo logo de cara aqui com os goleiros para mim não esquecer depois de explicar para vocês. O Everton, por exemplo, que não é o goleiro que eu vou escalar, mas mostrando aqui para vocês, ele tá custando 20 cartoleta, é o goleiro mais caro do Brasileirão. E dois motivos para você não escalar ele. O motivo mais óbvio, né, é o preço dele, que é muito caro. Então, quanto mais caro o jogador for, mais ele precisa pontuar para começar a valorizar, né? E se ele desvalorizar, você perde cartoleta no final da rodada, entendeu? E todo mundo começa só com 100, então você perder cartoleta logo de cara no seu time é muito prejuízo, né? Então, por isso que eu tô falando que o intuito desse vídeo é fazer com que você pontue muito bem, né? Usando o teto de 100 cartoleta no time, mas provavelmente o time vai ficar mais barato que isso. E não desvalorizando seu time, não perder cartoleta, entendeu? Então vamos lá, um exemplo bem prático aqui, o Everton. Quanto o Everton precisa para valorizar custando 20 cartoleta? Enfrentando um Palmeiras, hein? Aqui a calculadora já estava aberta, vou mostrar para você. Você pega 20, multiplica por 0,45
E voa lá, ele precisa de 9 pontos para começar a valorizar. Você acha que ele vai fazer 9 pontos? Eu acho difícil, hein? Próximo exemplo aqui. O nosso goleiro Thiago Volpe. Saudade de escalar ele. 12 cartoletas ele tá custando. Quantos pontos ele precisa para valorizar? Vamos lá. Certo. Tá custando 12 cartoletas. Você multiplica por 0,45. Ele precisa de 5,40 pontos para começar a valorizar. Você acha que ele vai fazer isso contra o Fluminense no jogo lá e cá? Aí cabe a você. Porque é o seguinte, meus amigos. Os scouts mudaram, beleza, para essa temporada. Não tem bagulho de defesa difícil mais não. Qualquer finalização que o goleiro defender é um ponto. E se ele levar gol agora não é -2, é -1 ponto só, beleza? Esses são os scouts principais aí que mudou para goleiro. E não tem mais negócio de passe errado não. Ainda bem, graças a Deus. Finalmente, né? Mas a pergunta que não quer calar é: se não fosse para você escalar o Walter, se o Walter não tivesse disponível, quem você escalaria? A resposta é bem simples, cara. Eu escalaria o Matheus Teixeira, que além de ele ser um dos dois goleiros mais baratos aqui dessa temporada aqui de início, né, o confronto é muito bom porque o Fernando Diniz, ele acabou de chegar aí, né, no Santos, está ainda adaptando a sua filosofia de jogo para os jogadores e o Bahia pode tirar proveito disso, segurar esse G. Além do sistema defensivo do Bahia estar se acertando e eles foram campeões aí da Copa do Nordeste, né, vem numa fase muito boa, diferente do Santos aí que não vem fazendo uma campanha muito boa aí nos seus campeonatos, né? Com exceção ou outra aí, o Santos está começando aí a se encontrar aí com esse novo técnico e está começando a dar aquela melhor. Mas mesmo assim, o Matheus Teixeira é uma boa, pode tirar proveito disso. Claro que ele não é um goleiro nível Douglas Frederich, mas ele quer começar a se destacar para poder conquistar a titularidade. Por isso que é bom escalar às vezes o goleiro reserva, porque ele quer se esforçar mais que os titulares para se tornar titular. Nessa disputa aí, o Matheus Teixeira pode ser uma ótima sim para a rodada. E se não fosse para escalar ele, provavelmente eu escalaria o nosso querido Killer da Chapecoense. Só que, como é porque o Bragantino ele vem fazendo poucos gols aí nos seus jogos mais recentes, então fique de olho nele também. E seria esses dois aí na ausência do Walter. Mas como o Walter tá presente, então vamos de Walter, né? Isso já tava um pouquinho óbvio, né? Lembrando que as dicas fora do radar aqui vai ser nas escalações seguintes, nas posições de jogadores seguintes, beleza? Vamos entrar aqui agora na nossa lateral. Nunca me decepcionou. Mas vamos direto para as dicas que eu recomendo, beleza? Como eu vou escalar um time que eu quero que pontue bastante e que não desvalorize, não teria problema nenhum escalar o Felipe Luiz, beleza? Matheus Bahia também é uma opção ótima. Vamos lá. Tem o Patrick também do Sport, mas pelo confronto eu não recomendo. E tem o Dudu do Atlético Goianiense. Eu vou fazer uma dobra, beleza? Já vou logo de cara aqui para não perder tempo. Vamos lá. Vou fazer uma dobra de Atléticos, beleza? Dudu na lateral. E a minha outra parte da dobra vai ser no na zaga. Isso, na zaga. Vamos lá. E o outro lateral, cara. Não tem como fugir dele, né? Guilherme Arana. Se a gente quiser pontuar, vai ter que ser o Guilherme Arana. Mas tem uns carinhas legais aqui, como eu disse. Felipe Luiz. Tem o Edmar, que eu escalei na minha outra conta. Tem o nosso querido Moisés também, é uma ótima. Vocês que estão procurando mais opções aí, né? O Edmar, como eu já disse. Tem o Wendel do Cuiabá, que ficou do outro lado da minha lateral da minha outra conta para valorização. Ah, se vocês quiserem que eu grave outro vídeo num time que eu escale só para valorizar, eu posso gravar para vocês também, sem problema nenhum. Aproveito e gravo na minha outra conta e simplesmente reescalo e dou essas dicas para valorização. Mas vamos lá. São só esses mesmos, vamos lá. Vou colocar o Guilherme Arana, como eu já tinha dito. Cadê? Aqui. Agora avançando para a zaga sem perder tempo. Já vou colocar logo o zagueiro que eu ia pôr. Nosso querido... Cadê? Eu acho que vale sim a pena escalar, apesar do preço dele, viu? Não valeria a pena você não escalar ele. A dobra de Atléticos, né? Do Atlético Goianiense, Dudu. Do Atlético Paranaense aqui, o nosso querido Pedro Henrique. Cara, tem um Conte do Bahia também, um nome bastante falado. Tem um líder do Bragantino. Eu escalaria. Então, o nosso querido Luiz Otávio aqui do Bahia também seria uma ótima.
Léo Ortiz, o zagueiro bom e barato, eleito por vocês. Acho que também não pode ficar de fora do nosso time, então vamos de Léo Ortiz. E pelo que eu tô vendo, são só esses nomes que eu falei, beleza? Fica atento nesses nomes, se vocês quiserem escalar nomes diferentes, vai entre esses nomes que eu falei. É a minha recomendação, beleza? Agora a gente já tá na nossa meiuca já, até que eu tô escalando mais rápido do que eu esperava, isso é bom. Na meiuca, cara, a gente também não pode poupar muito, beleza? O Nenê vem oferecendo uma campanha ótima pelo Fluminense. Se vocês assistirem os principais programas de esportes aí na televisão, estão falando muito bem do Fluminense. Então eu acho que vale a pena sim pagar 12 no Nenê, porque eu acho que ele vai tão bem quanto o próprio Arrascaeta. E para caber no nosso orçamento, caso sobre, depois eu vou colocar o Arrascaeta, muito provavelmente. Mas eu vou colocar o Nenê, que tá chegando quase no nível dele. Tem que comer muito arroz com feijão, eu sei. E mesmo que vai enfrentar o São Paulo, eu acho que vai ser um confronto lá e cá. E pode pintar gol do Nenê sim. Vai ser a minha primeira escolha, vamos lá. Pelo que eu tô vendo aqui, o Benítez também é uma boa escolha também, já que vai ser um jogo lá e cá, né? Pode pintar gol do Nenê e do Benítez, eu não acho isso tão impossível assim. Mas eu não vou enrolar vocês não, a minha próxima escolha vai ser o nosso querido Luan do Corinthians, beleza? Entre o Luan e o Otero, eu recomendo vocês escalarem o Luan, que tá numa fase bem melhor do que a do Otero. Não vão dobrar o Corinthians, pelo amor de Deus. Não vão escalar Luan e Otero, que não vai dar certo. Podem colocar na minha conta se der. Só um dos dois vai pontuar bem. E eu acredito que vai ser o Luan. E tem o nosso querido Maurício do Internacional também, que eu escalei na outra conta. Mas como eu quero estourar na pontuação, olha só, o Ali do América Mineiro é bom, hein? Já vou dar um spoiler pra vocês. Ele vai ser o meu banco de reserva na meiuca. Fica de olho nesse cara. Bom, a minha próxima escolha. Vamos lá. Pra dar aquela diferenciada, cara. Tem que ser um jogador que tá fora do radar, que poucas pessoas estão escalando, mas que tem potencial para pontuar muito bem sim nessa rodada. Logo de cara, eu vou colocar o Rascaeta assim que cabe no orçamento. Podem confiar, esse time não vai desvalorizar apesar do preço desses caras. Eles vão pontuar bem e não vai desvalorizar seu time, não vai comprometer. Pessoal, estamos de volta aqui, né? Agora aqui no nosso elenco extremo ofensivo de atacantes, né? Já tá tarde da noite já, né? Fiquei a tarde toda aqui tentando gravar aqui para poder proporcionar a melhor qualidade para vocês, sem interrupções, sem sons externos, né? Agora vamos continuar aqui no vídeo, né? Espero que nada inesperado aconteça aqui para que eu possa proporcionar o melhor conteúdo para vocês. Uma coisa aqui que eu queria poder falar, mostrar para vocês aqui antes de mais nada, por exemplo aqui, olha o Keno. 16 cartoletas, é uma das injustiças aqui que eu acho. Inclusive, deixa nos comentários aí do vídeo as injustiças que você acha de jogadores que estão caros demais para a campanha que ofereceram na última temporada. Porque, olha o Keno. Cara, na minha opinião, né, muitos podem concordar comigo, discordar comigo, né, e achar que o meu comentário seja um pouco polêmico, mas é a minha opinião, tá? Vocês que discordam, coloquem aí no comentário, vamos conversar um pouco, vamos debater um pouco, que é sempre bom, é sempre interessante, né? A opinião de vocês também sempre será muito bem-vindo. O Keno, por exemplo, eu acho que esse valor aqui, 16 cartoletas, é muito para ele, porque eu acho que a campanha dele foi muito parecida com a do PP. Inclusive, quando eles estavam na sua melhor fase, o PP acompanhou e os dois praticamente ali começaram a desaparecer um pouco do campeonato, mais ou menos na mesma etapa. E olha a diferença de preço. 16 cartoletas o Keno, certo? Marca aí na memória e se você esquecer depois você volta um pouco no vídeo. Se a gente for colocar aqui, por exemplo, em contundido, e mudar o nosso filtro aqui para apenas jogadores do Grêmio, dá para você colocar esses filtros, viu, para quem não sabe, né? O PP ele tá contundido atualmente, né? Eu não sei se isso interferiu talvez no valor da cartoleta dele, mas acho que não tem nada a ver, o custo dele, né? 10 cartoletas, cara. Para mim o Keno também não teria problema nenhum se ele começasse o campeonato também custando isso, mas foi só uma observação que eu quis fazer, né? Vamos focar aqui na escalação para que o vídeo não fique muito extenso e vocês comecem a se cansar, né? Mas enfim, outra coisa que eu queria falar antes de começar a escalar aqui, que é muito interessante, uma observação interessantíssima que eu não poderia deixar de falar nesse vídeo, Thiago Galhardo e Hulk.
são estrelas, destaques dos seus respectivos clubes e confrontos em que eles são totalmente favoritos contra o seu adversário, como por exemplo o próprio Internacional enfrentando o Sport e o próprio Atlético Mineiro, super favorito contra o Fortaleza também. Só que desses dois, eu acho que o Hulk ainda assim está vivendo uma melhor fase do que o próprio Thiago Galhardo e ele é mais barato, então ele precisa de um pouco menos para valorizar. A diferença é pouca, mas eu acho que o Hulk tem potencial de ir melhor nessa rodada contra o Fortaleza do que o próprio Thiago Galhardo contra o Sport, que lembrando que da última vez que eles se enfrentaram, o Sport conseguiu quebrar a invencibilidade do Internacional. Então, não se esqueça disso. Não é 100% de certeza que o Internacional consiga segurar o SG contra o Sport, ainda mais o Sport agora que está com o Toró, que é uma das minhas recomendações nesse vídeo também. É melhor ficar de olho. Hulk é a minha primeira escolha. Tem o Dom Fredon, né, que inclusive eu estava muito tentado a escalar ele, mas eu não recomendo vocês dobrarem o setor ofensivo do Fluminense e nem o defensivo, porque o jogo é difícil, o jogo é lá e cá. Então se você colocar o Nenê, não põe o Fred. Se você tiver com feeling que o Fred vai melhor, não põe o Nenê, entendeu? Mas um dos dois eu tenho certeza que vai se dar bem nessa rodada e a minha aposta pessoal é no Nenê. O Rony vem melhorando bastante aí no campeonato da Libertadores e principalmente no Paulistão. Ele vem se dando muito bem. A própria o Campeonato Paulista lá, ele tá bem demais, cara. Fica de olho aí no Rony também, é uma boa, mas entre o Rony e o Ferreirinha, o meu filho é no Ferreirinha. O Ferreirinha já é uma aposta mais pessoal minha e um nome que vem sendo muito circulado aí nos comentários de cartoleiros que acompanham os canais e muitas pessoas pedem para os próprios administradores dos canais escalarem o Ferreirinha e ele tá fora do radar. Tem gente que não tá dando voto de confiança nele, mas além de eu escalar o Ferreirinha, provavelmente eu vou colocar ele até de capitão, porque o Ferreirinha vem brilhando muito e a gente tem que ser ousado. Se a gente quiser estourar com esse time, a gente tem que ser ousado e colocar um capitão que seja pouco visado por os demais cartoleiros. Mas aqui, cara, tem o próprio Rossi do Bahia, mas ele não se compara ao Gilberto. Tem o Mendoza também do Ceará, para quem acredita que o Ceará vai marcar mais gols do que o Grêmio nesse confronto, que é um jogo que eu não acho que vai ser 0 a 0. Provavelmente ambos os times vão fazer gols. Mas se vocês acham que o Ceará vai fazer mais gol do que o Grêmio, provavelmente vai passar pelos pés do Mendoza. Tem o Ítalo também, eu gosto bastante, mas entre o Ítalo e o Elinho, eu prefiro o Ítalo ainda assim mais do que o Elinho. E facilmente eu sei explicar o porquê. Tem o Pablo também. O Caio Jorge, que teve um jogo aí que o Santos ganhou e ele marcou os 2 gols da partida, se eu não estiver enganado. Tá? Tem o Kaique também, fica de olho nesse nome. Futuro jogador do Manchester City aí que já lançou a proposta para ele. Provavelmente ele vai jogar lá. É um jogador que vem se destacando muito pelo Fluminense aí. E ele tá no meu time de bons e baratos. Meu time focado totalmente em valorização. E eu acredito que esse jogador vai valorizar e rápido se ele continuar jogando bola do jeito que ele tá jogando. Tem o próprio Neilton aí, ex-Curitiba, fazia muitos gols pelo Curitiba e tá no esporte. Ao lado, inclusive, ó, do Toró, que é ex-São Paulo, e o cara, mano, no São Paulo ele decidia as partidas, entendeu? As oportunidades que ele tinha, ele abraçava encorajosamente e marcava os gols ali para deixar concretas as vitórias do São Paulo quando estava na sua boa fase. Era o Toró que assumia essa responsabilidade e abraçava muito bem. Luiz Henrique também me agrada um pouco para essa rodada. Inclusive, na minha primeira rodada Brasileirão, quando eu joguei, que eu peguei mais ou menos ali na metade, ali na rodada mais ou menos 15, 16, eu lembro que eu escolhi esse jogador aqui, Luiz Henrique, e ele me ajudou a fazer a minha primeira pontuação da temporada passada, que foi de 70 pontos. E ele tinha, inclusive, feito um gol nessa partida. Foi uma aposta pessoal minha que deu certo na época. Mas nessa rodada ele não vai ser minha aposta pessoal. Tem o Guilherme Pato também. Provavelmente vai estar no meu banco de reserva. É um cara que joga muito pelo Cuiabá, assim como o Clayson também. Fica de olho nesses dois atacantes do Cuiabá. Mas a minha terceira escolha, cara, eu não vou enrolar vocês não, pra não deixar muito extenso. Até passei dele. O próprio Gilberto do Bahia, não podia deixar de escalar esse mito. Se eu quero estourar no time, eu tenho que ir em alguns jogadores também que são meio óbvios. Senão eu não vou conseguir estourar no time. Meu capitão, cara, não vou enrolar vocês. É o Ferreirinha, porque tem que ser usado se você quiser mitar. Mas tem outros capitães ótimos aqui olhando para esse time. O próprio Luan, o próprio Arrascaeta, ou um dos capitães mais escalados ao lado de Thiago Galhardo e
o Gilberto, que é o Hulk, né? Fica de olho no Hulk aí também. Pode ir muito bem nessa partida. E um time que você tem Arrascaeta e Hulk, você pode ter certeza que beirando os 70 pontos você já tá. Você já tá. São dois jogadores aí que eu posso assegurar pra vocês que são jogadores de confiança aí pra você escalar. Aqui no banco de reserva eu não vou enrolar vocês, beleza? Guilherme Pato vai ser meu primeiro atacante. Tava entre dúvida entre ele e o Clayson, mas vai ser o Guilherme Pato. Lembrando que aqui no banco de reservas, né, que eu não tinha explicado ainda, é o seguinte: você tem que pegar dentre a posição dos atacantes, por exemplo, que foi onde eu comecei aqui, os mais baratos, como por exemplo aqui, tem o Hulk que custa 13, o Ferreira custa 11 e quem é o mais barato aqui no caso é o Gilberto que custa 5. Você só vai poder escalar um jogador do valor da posição mais barato, o jogador mais barato da posição, que no caso é o Gilberto 5 cartoletas, então eu posso escolher um jogador para pôr na reserva que custe 5 cartoletas, que no caso é o mais barato, ou inferior a este valor, ou seja, que custe 5 cartoletas ou menos. No meu caso aqui o Guilherme Pato 3 cartoletas. Aqui no meio, né, jogando aqui no meio campo, é a mesma coisa. Tem o Arrascaeta 15, Nenê 12 e o Luan 6. Como o Luan é o mais barato da posição, então só posso calar um jogador aqui para o meio de campo que custe 6 cartoletas ou inferior a isso. No caso aqui, um jogador que custe 6 cartoletas ou menos que eu vou colocar aqui no meu banco de reserva aqui na posição do meio. Eu estava em dúvida entre dois também, olha a coincidência. O Maurício do Internacional, que está no meu time para valorização. Se vocês quiserem eu gravo um vídeo e mostro para vocês como é que ficou o meu time de valorização. E eu estava em dúvida entre ele e o Ale. Eu vou colocar o Ale. Assim como eu coloquei também na minha outra conta, porque não é apenas um feeling. Se vocês acompanharem os jogos do América Mineiro, o Ale vem se destacando muito. Aqui na nossa lateral também não vou enrolar vocês, porque o vídeo já está ficando comprido demais, pelo que eu estou vendo aqui, né? Vai ser o Felipe Luiz, porque mesmo que perca o SG, o Felipe Luiz ele desarma bastante. E lembrando que esses jogadores aqui é caso os titulares não entrarem em campo de última hora. Se eles jogarem 1 minuto em campo, o seu banco de reserva já não vai entrar em ação. Então é muito difícil que os seus bancos de reserva entrem em ação. Então, não escale os melhores reservas achando que é certeza que eles vão jogar. Escale só no seu time titular os que você tem certeza que vai jogar. Porque os reservas são como um quebra-galho. É para isso que eles servem, pelo menos aqui no Cartola, né? E aqui no caso da zaga é a mesma coisa. O meu zagueiro mais barato é o Léo Ortiz, que custa 5 cartoletas. Só posso escolher então um zagueiro de 5 cartoletas ou menos que isso. E no caso eu vou colocar o Zé Gabriel, que é super favorito contra o Sport, né? Mas se caso o Internacional não conseguir segurar o SG contra o Sport, eu não vou ter nenhum prejuízo com isso, desde que o Zé Gabriel, que é o meu zagueiro no banco de reservas, não entre em campo. Então eu não vou sentir esse prejuízo. Porque eu só vou sentir o prejuízo, na verdade, entre esses jogadores aqui que estão escalados no meu banco titular. Que o meu reserva só vai entrar se caso um desses jogadores que estão aqui no banco titular não jogarem, né? De última hora. E o meu goleiro eu já tinha dito, né? Se eu não fosse colocar, se o nosso querido Walter não tivesse disponível, eu já tinha dito anteriormente que eu colocaria o Matheus Teixeira. Então, o Matheus Teixeira está aqui no meu banco titular. Técnico, eu nem vou entrar entre as opções, porque tem que ser o Alberto Valentim. Não vale a pena você gastar cartoletas com técnico, porque o Alberto Valentim, entre os técnicos que estão lá, mais baratos são os que têm mais potencial para poder valorizar. E pelo menos no técnico a gente tem que se preocupar em valorizar, justamente porque esse time não é para você ter prejuízo. Como vocês podem ver, sobrou apenas 3 cartoletas. Eu não quis gastar todo o orçamento. Praticamente eu gastei todo o orçamento. Mas com esse time eu posso garantir para vocês que vocês, caso o time não pontue tão bem quanto a gente esperava, você pode ter certeza que pelo menos de 100 cartoletas, que é o orçamento inicial, você não vai ficar. E que esse time, com toda certeza, vai valorizar, e o intuito dele é estourar na pontuação para que você já comece liderando a sua liga. Pessoal, tô aqui de volta. Quero agradecer aí vocês que ficaram aí até o final. Muito obrigado pela cooperação de vocês, de verdade mesmo, sem palavras para poder agradecer. E pessoal, como eu já tinha prometido, né, a dica super especial é o seguinte: se você quiser saber quanto que o seu time valorizou, é só você pegar, por exemplo, o meu time deu 97. Você pega e multiplica por 0,45. E o aviso super especial é... Família, e o aviso super especial que eu tava devendo para vocês também
é o seguinte, tô até com uma colinha aqui. Vamos supor que algum jogador, assim, que você tava na ideia de escalar e acabou pensando em não escalar, só porque eu não mencionei no vídeo. Deixa aí nos comentários algum jogador aí que eu esqueci de mencionar. E se eu ver que é um jogador indispensável, eu aproveito e até marco o teu nome aqui no meu vídeo. Marco, né, o nome de inscrito ou o nome de canal que você tiver aqui no meu vídeo, prestigiando você que lembrou. Como por exemplo, deixa eu aproveitar que eu tô com uma colinha aqui. Vou falar um jogador por posição, beleza? Jogadores que eu não citei. Richard do Ceará, no gol. Na lateral, Abner Vinícius do Atlético Paranaense. Na zaga, Rodrigues do Grêmio. No meio campo, Léo Cittadino do Atlético Paranaense. E no ataque, o Perotti da Chapecoense, que foram jogadores que eu não citei. Lembrando que esses que eu acabei de falar agora são jogadores que eu lembrei depois de gravar o vídeo. E esses já não valem colocar nos comentários. Mas qualquer jogador, dentre os que eu não citei no vídeo ou que eu não falei agora, nesse vídeo curto, tá valendo, beleza? E você vê que era um jogador indispensável, que realmente mitou depois da rodada. Eu aproveito e deixo seu nome aqui nos comentários prestigiando você, beleza? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aí por ter me acompanhado até o final. Novamente quero agradecer. Batemos um papo de cartola e até a próxima. Fui, falou.